E aí eu queria, por favor, que vocês abrissem no capítulo 1 de Jonas. A gente vai ler um pedacinho. E a gente vai entender um pouco do recado da misericórdia de Deus com Nínive. Olha para você ver. Jonas, capítulo 1, versículo 1, diz assim: O Senhor deu esta mensagem a Jonas, filho de Amitai. Apronte-se e vá à grande cidade de Nínive. Anuncie meu julgamento contra ela, pois vi como seu povo é perverso. Jonas se aprontou, mas foi na direção contrária, a fim de fugir do Senhor. Desceu ao porto de Jope, onde encontrou um navio que estava de partida para Tarsis. Comprou a passagem e embarcou para Tarsis, a fim de fugir do Senhor. Até aqui. Jonas, toda vez que a gente fala um pouquinho de Jonas, a gente sempre vai lembrar do grande peixe, que ele foi engolido, ficou 3 dias, a gente fala, será que é verdade? Muita gente questiona se é um livro histórico, se é ficção, se é parábola, enfim. Jesus cita a história de Jonas. E só por Jesus citar, a gente traz como verdadeiro, né? E não só Jesus, tem a parte que Jesus cita, deixa eu ver se eu acho, se está em Mateus 12. Tá, aqui, ó, vou ler para vocês. Mateus 12, 39 diz assim: Jesus, porém, respondeu: Vocês pedem um sinal porque são uma geração perversa e adúltera. Mas o único sinal que lhes darei será o do profeta Jonas. Pois assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Então, talvez realmente seja histórico, e não vou entrar nesse contexto aqui, não é a minha intenção. Mas Jonas, um homem como a gente, humano, não queria fazer a vontade do Senhor, decidiu fugir da vontade, da ordem que Deus tinha dado a ele, porque Deus viu que Nínive era uma cidade perversa. E Deus manda o recado que era para dar, que em 40 dias a cidade iria acabar. Imagina, agora vamos entender o contexto. Nínive era a capital da Síria, como que fala? Calma, gente. Mas não é da Síria. Nínive era a capital da Síria. Só que, no contexto, a Síria, naquele período, a Síria estava destruindo Israel praticamente, principalmente o Reino Norte. E Jonas era cristão, acreditava em Deus. Quando Deus manda ele ir em Nínive, que era a capital onde saía dela a maior destruição, Jonas falou assim, como que eu vou num lugar que está destruindo tudo aquilo que eu acredito, o meu povo dá um recado que Deus vai destruir tudo isso em 40 dias. Ele ficou assim, não vou. Então, ele fugiu daquilo que Deus tinha mandado ele fazer. Só que como a gente, às vezes, se torna tão egoísta diante daquilo que Deus manda a gente fazer, quando Jonas vai para o porto, encontra um navio indo para Tarsis, compra a passagem, entra naquele navio, Deus manda uma tempestade. O livro de Jonas é muito pequenininho, não vou ler ele todo, mas vou contar. Manda uma tempestade terrível, todo mundo que estava no barco morrendo de medo daquela tempestade, e Jonas dormindo no fundo do navio. E aí o povo desespera, começa a jogar as cargas no mar com medo do navio afundar, e ninguém entendendo o que estava acontecendo, e aí eles lançam a sorte para tentar descobrir de quem era a culpa. E a sorte cai em quem? Em Jonas. Eles vão lá e questionam a Jonas. Quem que Jonas servia, o que ele acreditava. Porque quando Jonas entrou no barco, ele já tinha falado que estava fugindo do Senhor dele.
E quando eles descobriram que Jonas servia ao Deus dos exércitos, eles ficaram todos assim, gente, não é possível. Como que você está fugindo do Senhor? É por causa de você. Aí Jonas dá a solução. Ele fala assim, gente, assim, eu sei que eu errei, então me joga na água, porque eu sei que vai resolver o problema. Só que eles ficaram com medo e não, tipo assim, não, vamos tentar resolver de outra forma e não vamos jogar Jonas. Só que não estava dando certo. E aí, eles que temiam a outros deuses, chegaram para Deus, oraram e falaram assim, olha, Senhor, a gente aqui quer te pedir perdão, mas a gente vai jogar Jonas na água, mas o Senhor tem misericórdia da gente. A gente não queria fazer isso, mas a gente vai ter que fazer. E aí eles jogaram Jonas no mar. Na hora que eles jogaram Jonas no mar, o mar acalmou. E aí é quando a história vai falar que Jonas ele é engolido por um grande peixe. A gente sempre linka uma baleia, mas é um grande peixe. A Bíblia não fala que tipo de peixe era. E aí, Jonas fica 3 dias e 3 noites dentro desse grande peixe. E quando ele está dentro desse grande peixe, ele se arrepende. E aí ele fala um texto lindo para Deus de arrependimento. E ele fala que ele vai cumprir a vontade do Senhor. E aí Deus dá a ordem a esse grande peixe, e esse peixe cospe, vomita Jonas em Nínive. E Nínive era uma cidade muito grande, uma capital muito grande. E Jonas começa a falar que Deus iria acabar com aquela cidade em 40 dias. E o povo acreditou, porque Jonas contou que o peixe tinha deixado ele lá, que não sei o quê. Então aquilo causou tanto temor no povo da cidade de Nínive, que eles começaram a se arrepender, a vestir roupa de pano de saco, a colocar cinzas na cabeça, e aquele povo começou a arrepender, até que chegou no rei de Nínive. E o rei ficou sabendo dessa história, e ele decretou um jejum. Nem os animais, nem as pessoas poderiam comer ou beber nada, se rendendo a esse arrependimento ao Deus de Jonas. O rei tirou as vestes reais, vestiu o pano de saco, colocou cinza, se colocou humilhado diante do Senhor. E Deus já tinha decretado que em 40 dias ele acabaria com Nínive. Mas Deus viu que houve arrependimento verdadeiro no povo, no coração do povo de Nínive. E Deus voltou atrás. Porque Deus, ele é maravilhoso. Ele olha o nosso coração, ele olha o arrependimento verdadeiro que gera mudança. Não é esse choro, esse sentimento de remorso que muitas vezes a gente sente num culto, numa palavra que às vezes é profunda, mas o arrependimento ele gera mudança. E naquele momento ali, Nínive mostrou essa mudança no arrependimento. E mudou o coração de Deus. E Deus não destruiu Nínive. Só que Jonas, folgado do jeito que ele ficou com raiva. Achou um absurdo Deus voltar atrás e não aniquilar com aquela cidade. E aí ele começa a falar com Deus, então me leva, porque eu prefiro morrer. E começa a fazer um drama com Deus. E aí Deus olha para aquela situação, e aí Jonas vai para um lugar mais afastado, monta tipo uma cabana para ele. Deus faz brotar uma árvore para que pudesse fazer sombra sobre Jonas, para que ele ficasse confortável diante do sol que estava fazendo lá. E Jonas ficou feliz com aquilo, com aquela situação, com o cuidado de Deus. Só que durante a noite, Deus mandou com que uma lagarta comesse aquela árvore e ela secou. E quando Jonas acordou e viu que não tinha mais a árvore, e aí Deus mandou um calor escaldante, Jonas quase desmaiou de tanto calor, e aí ele começou a reclamar de novo, falando que queria morrer, e que não sei o quê. E aí, no capítulo 4, eu vou ler para vocês, Deus questiona Jonas a respeito de uma coisa. Ele fala assim: então o Senhor disse:
Você tem compaixão de uma planta, embora não tenha feito coisa alguma para que ela crescesse. Ela depressa apareceu e depressa murchou. Nínive, porém, tem mais de 120 mil pessoas que não sabem decidir entre o certo e o errado. Sem falar de muitos animais. Acaso não devo ter compaixão dessa grande cidade? Deus, olha, o livro de Jonas termina com essa pergunta. Será que a crueldade ela é algo imutável? Será que o coração do homem é óbvio que o pecado entranhado sem o Espírito Santo, a gente não tem chance. Mas hoje a gente tem o Espírito Santo e mesmo que haja o pecado em nós, nós temos a capacidade com ele de sermos pessoas melhores, de tomarmos decisões que honrem a Cristo. E quando a gente fala de misericórdia, o que é misericórdia? Não é só esse arrependimento de Deus em aniquilar uma cidade inteira. Mas a misericórdia de Deus é quando a gente olha para a gente como um grãozinho de areia num deserto, totalmente egoísta, pequeno e fraco. E aí a gente abre o olho mais um dia e vê que a gente respira e fala, poxa vida, as misericórdias do Senhor se renovaram mais um dia. E aí quando eu estava aqui durante o louvor, eu senti vontade de compartilhar uma coisa que, às vezes, a gente que é consagrado a pastor, já tem o dom pastoral, enfim, a gente é colocado num lugar injusto para a gente. Como se a gente não errasse, como se a gente tivesse que suportar todas as coisas. E esse lugar não existe. Nunca existiu. Mas é uma honra poder cuidar. É uma honra poder ser pastor. Mas a gente é ser humano. E antes de eu conhecer Cristo, eu tive uma vida totalmente do mundo. Eu conheci Jesus com 24 anos. Para muitos aqui, que nem deve ter essa idade, hoje eu tenho 38, mas eu conheci Jesus, vamos dizer assim, tardiamente. Queria ter conhecido antes, teria me poupado de muitas coisas. Eu sou uma pessoa que já passei por 4 abusos. O primeiro começou com 4 anos de idade. Mas quando eu era menor de idade, eu tive um relacionamento que começou com 15 anos e eu namorei 8 anos. E desse relacionamento, antes que eu fosse maior de idade, eu engravidei e tirei o bebê. E durante muitos anos da minha vida, eu me senti a pior pessoa do mundo. Toda vez que eu vi uma reportagem que falava de assassinato, de homicídio, o que fosse, eu me sentia igual. Eu não me sentia merecedora de nada. Para mim, a minha vida tinha acabado, só que eu estava respirando. Era literalmente como se eu estivesse dentro da barriga de um peixe, tudo escuro, sem esperança, e a única coisa que eu precisava era que Deus me perdoasse daquilo. Mas como que eu ia entender sobre perdão, sobre amor, sobre Jesus, se eu nem conhecia Ele? E foram os piores anos da minha vida. Eu carreguei uma dor muito profunda. Meu sonho sempre foi ser mãe. E diante dessa situação, Deus me sustentou até o dia que eu conheci Ele. E aí, em 2009, eu decidi batizar. Eu vim para a JET em 2008, mas em 2009, no Carnaval, eu decidi batizar. E eu lembro que nesse congresso teve uma separação de homens e mulheres. E teve um pastor que ficou com as mulheres e um pastor que ficou com os homens depois do batismo. E eu estava com uma prima minha, ninguém da minha família sabia, até então, estou sendo gravada, Deus abençoe. Mas, por Jesus, eu entendo que a minha vida não é minha e que o que eu passei, se for para honrar a Cristo, eu falo onde for necessário. E aí, o pastor que estava com as meninas falou assim:
Existe uma pessoa que está aqui, no meio de nós, que fez um aborto e que sofre até hoje. Mas Deus manda te falar que Ele já te perdoou. Gente, só de eu falar, eu lembro da sensação que eu tive. Sabe a música, O Fogo Cerrado em Meu Peito? Gente, eu senti como se meu coração pegasse fogo. Eu não conseguia respirar. E eu senti um amor tão grande, tão forte, tão verdadeiro, tão transformador, que eu só comecei a chorar porque na minha cabeça eu não era cristã, eu não entendia sobre isso, mas eu pensava assim, como pode o dono do mundo estar falando comigo? Tipo assim, comigo. O mundo é tão grande, bilhões de pessoas, sei lá, e ele falando comigo. E aquilo me constrangeu e eu comecei a chorar, chorar, chorar. E naquele dia eu decidi que eu nunca ia abandonar a pessoa que me perdoou daquilo de tão terrível que eu fiz. E aquela foi a maior decisão da minha vida. E eu lembro que, quando eu cheguei em casa, eu conversei com a minha mãe e falei, mãe, Deus perdoou a gente. E a minha mãe chorou sem entender muito sobre esse amor. Mas eu comecei a entender sobre amor. Não é amor sentimental. Mas eu escolhi amar Jesus porque ele me perdoou primeiro, Ele me amou primeiro, e aquilo me deixou sem reação diante desse amor. E aí eu entendi que, como Deus me perdoou, por que eu não perdoaria quem abusou de mim? Porque teve os dois lados. Eu fui vítima e fui assassina, assim dizendo. Então eu estive dos dois lados. E perdoar quem abusa da gente também é algo difícil. E Deus me levou por um processo a entender sobre perdão, a decidir perdoar, e aí eu resolvi fazer isso. Então, quando a gente fala de misericórdia de Deus, às vezes, quando a gente não vive o problema igual Jonas, ficar revoltado, porque Deus voltou atrás e salvou uma cidade de 120 mil pessoas, muitas vezes a gente faz isso. Quando entra um travesti, quando entra um casal de gay, quando entra um morador de rua, quando entra alguém que a gente não concorda socialmente, a gente faz isso. A gente se torna um Jonas, porque a gente se acha correto o suficiente para definir aonde a misericórdia de Deus vai alcançar e aonde não vai. Só que eu sei o que é depender dessa misericórdia, desse perdão, para poder respirar todos os dias. E não estar rastejando com o peso do erro e do pecado nas minhas costas, porque Deus trocou de fardo. Óbvio que existe um peso, mas a palavra fala que o fardo do Senhor é leve. E eu tirei aquilo que me esmagava, a ponto de eu achar que nunca eu iria viver nada de bom. Desde que eu converti, eu não me relacionei com ninguém. Tem gente que acha um absurdo. Tipo assim, Nina, como assim? Tal. Cara, não me relacionei. E as pessoas que eu gostei eram pessoas erradas. Enfim, Deus me poupou de sofrimentos. Mas eu aprendi a ser feliz com Cristo, realmente. Eu quero casar, estou deixando claro. Eu vou casar, tá? Vou vir aqui dar meu testemunho, meus gêmeos, enfim. Vou vir dar meu testemunho, não desistir. Mas não é algo que me desespera. Eu vejo os jovens hoje tão desesperados, uma carência que faz com que se envolvam com qualquer pessoa, vivam qualquer tipo de relacionamento, se coloquem numa posição tão baixa, de objeto, que não é justificável. Então, qualquer pessoa que chegue para falar comigo isso, eu nunca vou falar assim, vou acreditar. Você, querida, você está falando com uma pessoa que está sozinha há um tempo e, querida, vamos diminuir. Mas eu aprendi a lidar com a presença de Cristo, com a graça dele sendo suficiente. E isso é maravilhoso. Só que essa era que a gente vive, o pastor Sobral, ontem eu estava gravando com ele,
e ele fez naquela inteligência artificial as minhas filhinhas. Gente, eu pude viver assim tão rápido assim o meu sonho, sabe? Eu vi assim, eu falei, ai, vai ser maravilhoso, me deu uma força assim, sabe? Então, tipo assim, Deus tem isso para a gente. Ele olha para a gente com expectativa e esperança de melhora. Mas não porque nós somos capazes, mas porque Ele está com a gente. Hoje a gente tem o Espírito Santo que nos direciona, que nos impulsiona, que nos para, sabe? Que nos acalma, que nos dá sabedoria. Cara, como Deus é maravilhoso. Sabe? De coisas absurdas acontecerem para que a vontade dele se cumpra. Não foi só a misericórdia dele com o povo de Nínive. Foi a misericórdia dele com o povo no barco, que servia a outros deuses. Foi a misericórdia dele com Jonas, que foi engolido por um grande animal que ninguém sabe descrever quem é, que tipo de animal que é. Foi a misericórdia de Deus com o povo de Nínive. Gente, é isso. Porque quando a gente está num buraco e a gente não quer sair dele, uma pastora uma vez falou que um abismo chama outro abismo. Mas quando Deus está num lugar, é tipo assim, uma misericórdia chama outra misericórdia, que vai em outra misericórdia, e Deus vai derramando, porque Ele não tem problema. E às vezes a gente acha que o nosso erro é tão grande, que talvez pedir perdão e se arrepender não é suficiente, mas acredite, O nosso arrependimento verdadeiro, ele alcança o coração de Deus. E Deus, ele lança isso lá no mar do esquecimento. Muitas vezes a gente fica se maltratando pelo erro, mas Deus deixa lá. E a misericórdia dele é renovada todos os dias. E aí a gente tem que realmente trazer à memória o que traz a esperança. Aprender com tudo que a Bíblia diz sobre o que Deus é. Porque tem tantas distrações, tantos achismos, tantas redes sociais, tanta gente tendo voz, que às vezes a voz que é mais importante a gente não escuta. Principalmente quando a gente está vivendo situações difíceis, situações complicadas, ansiedade, depressão. Quantos jovens hoje, e eu me coloco nisso, não tomam hoje antidepressivo, ansiolítico, porque essa pós-pandemia deixou todo mundo um pouco meio abalado psicologicamente. E aí, a gente tem que voltar a nossa mente para quem? Para aquele que cuida, para aquele que ama verdadeiramente, para aquele que sabe os nossos pensamentos, as nossas intenções. Porque eu vou te falar, é muito fácil chegar aqui e falar coisas bonitas, confrontar, exortar, amar através da palavra, porque a palavra é perfeita. Mas aqui dentro, quem só conhece realmente é Deus. A gente pode estar sorrindo, a gente pode estar abraçando, mas a intenção verdadeira do nosso coração, quem conhece é Jesus. E glória a Deus por isso, porque Ele pode transformar aquilo que está de errado em nós. Eu sei que eu carreguei um peso e uma dor durante muito tempo, mas tem muito tempo que eu carrego o amor de Cristo dentro de mim também. E isso me motiva todos os dias a querer ser um pouquinho melhor. E como eu aprendo com vocês? Falo de verdade. Quando eu tenho a oportunidade de ouvir cada um, de poder ouvir a história, de ver o que Jesus faz, é uma honra poder ouvir. Porque eu sei o que Jesus fez na minha vida, mas quando eu sei o que Jesus fez na sua eu falo, cara, Jesus é muito mais maravilhoso do que a gente imagina, porque Ele está o tempo todo fazendo, o tempo todo mudando, o tempo todo perdoando, o tempo todo trazendo a esperança à nossa memória. Então, que a gente não perca isso. Que a gente não perca a essência, que a gente não perca a vontade de ler a palavra, de ter aquele momento de oração, de gratidão, sabe, daquela simplicidade com Jesus. A gente está numa era de muita música, eu adoro, Jesus me aguenta muito cantando, mas eu acho que Jesus, Ele gosta do simples também. Quando a gente está
tomando banho, dirigindo, quando a gente está cozinhando, quando a gente está levando o lixo para fora de casa e a gente está ali conversando com ele, assim, ai, Jesus, será que vai dar certo? Tipo, fazendo ele, trazendo ele para fazer parte de tudo na nossa vida. Porque quando chegar um momento de decisão, porque a diferença da gente fazer o certo e o errado vai ser a nossa decisão de qual dos dois a gente vai querer fazer. Porque a gente tem sempre a oportunidade. A gente nunca vai ter só a opção de errar. A gente tem a opção de acertar. E talvez o acertar é simplesmente não cometer o erro. E essa sempre vai ser uma escolha. Toda hora a gente está escolhendo. Toda hora a gente está precisando decidir. E não é fácil. Não é fácil, porque é tudo tão distorcido, tudo tão prazeroso lá fora, que aqui abrir mão o tempo todo, se negar, deixar Deus cuidar realmente do nosso coração, nunca vai ser algo fácil. Mas se não for o Espírito Santo, o amor e essa força que Ele coloca em nós, aí seria totalmente impossível a gente viver pelo menos um pouquinho daquilo que o céu espera, que a gente espera viver no céu, que é esse desfrutar da presença de Deus, do amor e sem dor e sem pecado, sabe? Eu acredito que todo mundo aqui já teve um momento, ou vários, espero que vários, momentos especiais com Jesus. E eu desejo que ninguém aqui precise passar por algo muito dolorido e difícil para entender sobre esse amor. Que as histórias possam nos ensinar o que Ele sempre foi, porque Ele não mudou. Desde sempre Ele permanece sendo esse homem, esse exemplo, esse cavalheiro. Sabe, a gente nunca vai ouvir falar de Jesus sendo rude com aqueles que se arrependiam perante Ele. Ele nunca foi. Sabe, então assim, aquilo que é inimaginável para o homem, é possível para Deus. E se a gente colocar diante dele realmente aquilo que a gente deseja, o nosso coração, a nossa mente, a nossa juventude, a nossa força, Deus vai usar isso para glorificar Ele. O problema é que hoje a gente quer usar tudo para glorificar a gente e a gente esquece que não é sobre a gente, nunca foi. E hoje eu vejo meus pais ainda não são cristãos, a minha irmã também não, e eu creio que Deus ainda vai pegar eles de jeito, mas eu vejo como é diferente, uma bobeira. A minha irmã trocou de carro e aí todo mundo queria que eu fosse lá na concessionária para benzer o carro, foi a palavra. Eu entendo, mas eles queriam que eu fosse lá ungir. Era a intenção, mas é o carinho, eles entendem, porque não é pelo falar. As pessoas que não conhecem Jesus, elas querem ver o nosso exemplo em atitudes, que é o mais difícil. Porque falar bonito a gente fala, decorou aqui, ó, acabou, já era. Mas as nossas atitudes falam muito mais. Imagina as atitudes de Deus, de perdoar a gente, de transformar o nosso coração em pedra, em coração de carne, de transformar nossos pensamentos. Isso porque eu não falei que eu tive o vício de anos em pornografia, porque eu tive. Parece absurdo, uma mulher, meu Deus, problema com pornografia. Pois é, tive. E até hoje, se eu der margem para a minha cabeça, acreditem, eu vou cair. E todo mundo me zoa, tipo, essa geração de séries, de tudo, não sei o quê. Aí todo mundo fala assim, Nina, você está vendo tal série? Ainda não vi The Chosen, eu vou assistir. Eu sei, já estou confessando, a gente tem que confessar. Mas muita gente fala assim, você está assistindo tal série? Aí todo mundo já olha para mim, eu falo assim, tem cena de sexo? Aí a pessoa fala, Aí eu falo assim, não vou ver. Eu fico com medo de assistir filme com classificação 14, 16 anos, tendo 38. Porque eu sei o que a minha mente é capaz de fazer comigo. Eu sei o que a indústria pornográfica faz com as pessoas. Porque eu passei anos estudando isso.
Eu sei a destruição que é o tráfico sexual, criança, mulheres, homens, a pandemia, o tanto de suicídio que aconteceu por causa das pessoas tendo a vida destruídas, que não tiveram a oportunidade de conhecer o amor de Cristo. E desistiram antes de conhecer. Então, é como se Deus me mostrasse o tempo todo a minha dependência nele, e se eu não enxergar isso, eu me torno a pessoa mais egoísta do mundo. E estou falando para vocês, tipo assim, a pior, porque eu não quero saber do tráfico sexual, eu não quero saber se tem criança morrendo, se tem mulher morrendo, se tem gente suicidando. Na hora, a gente só quer saber o que é bom para a gente. E durante anos eu lutei contra isso, e luto ainda, porque é o meu limite. Deus me fez entender que há um limite, e a gente não brinca com limites. A gente não brinca com aquilo que é capaz de derrubar a gente. A gente não fica na beiradinha de um precipício, com tanto de pedrinha, pensando assim, ai, não vou escorregar e não vou cair. A gente não faz isso, porque a gente cai. A gente cai, a gente machuca. Mas sabe o que Jesus faz? Ele está preparado toda vez para sarar as nossas feridas, para nos levantar. Mas ele precisa de um coração arrependido, um coração entregue, um coração que esteja verdadeiramente na presença dele, no querer dele. E isso, gente, é uma das maiores sensações. Porque no dia que eu acordo terrível, tipo assim, se passar uma pessoa cheirosa, eu caso. Porque tem dias que a gente está assim. Tem dias, é verdade. Isso acontece. Talvez aconteça só comigo, mas eu já ouvi falar que acontece. E aí, é aqueles dias que a gente fala assim, poxa, se eu não vigiar, eu vou cair. E aí você não cai. Tipo assim, eu não caio. Durmo e acordo e falo, o primeiro pensamento vem, não cair. Cara, é muito bom. Tipo, dá aquela sensação assim, cara, eu não caí. Aí, tipo assim, eu moro aqui pertinho. Aí eu levanto no meu quarto e eu fico toda feliz, assim, eu falo, tipo assim, e eu entendi que existe prazer em não cair. Não existe. Porque a queda tem algum tipo de prazer? Tem. A gente não vai ser hipócrita de falar que não tem. Mas o prazer de não cair, cara, é você olhar assim, poxa, Jesus, a gente está junto. Tipo assim, dá aquela vontade de continuar. E você fala assim, cara, é Jesus. Isso é muito bom. Sabe, essa alegria de saber que você está sendo realmente um aroma agradável ao Senhor. Através das escolhas, das atitudes. Eu aprendi a fugir. Aprendi a perdoar. Aprendi que eu sou amada, aprendi que eu sou perdoada, e tudo isso por causa de Jesus. Então, como hoje parece óbvio ter uma vida com Cristo e entender que a vida com Cristo é melhor. Mas por que hoje a gente tem que pregar para crente? Por que hoje a gente tem que converter pessoa que já é convertida? Por que hoje a gente está tendo que apresentar Jesus de novo para aqueles que estão sentados no banco há anos? Porque é muita distração. É muita coisa chamando a atenção. Só que aqui, Jesus está balançando a gente. Jesus, ele sente falta da gente. Ele sente falta de se revelar, de dar esse prazer. Um dia, a Andréa Vargas falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ela falou que se o prazer que a gente sente é um tipo de prazer que não glorifica a Deus, e ela não falou só no contexto sexual, ela falou prazer em geral. Se o que a gente sente como prazer hoje não glorifica a Deus, então a gente não conhece o verdadeiro prazer. E a gente não conhece mesmo. Quando tudo que a gente sente não pode ser para glorificar a Deus, tem algo errado. E tem hora que é realmente necessário cair as escamas dos nossos olhos, as mentiras, porque às vezes a gente cresce no meio de palavras erradas, de mentiras que foram ditas, e a gente tem que desconstruir isso. E desconstruir, às vezes, é muito difícil. Eu falo dentro da minha casa, a minha irmã, quem conhece a minha irmã, sabe o quanto ela é linda. Eu falo fisicamente mesmo, minha irmã é linda.
E a minha irmã não se enxerga assim. Não é que tem que ser vaidosa, nossa, maravilhosa. Mas quando a pessoa não se enxerga, não se vê como Deus a vê, ela se entrega a qualquer coisa, achando que o mínimo é suficiente. E Deus não tem o mínimo para a gente. Deus tem o melhor. Porque Ele nos vê como filhos, filhas, como pessoas a quais Jesus se entregou na maior dor da vida dele. Então a gente tem valor. A gente tem que ter esperança naquele que fez tudo por nós. Então, não desistam disso. Não desistam disso diante de um dia ruim. Não desistam disso diante de confrontos. Se Deus te mandar fazer uma coisa, não foge para o lado oposto, não. Não vai para Tarsis, não. Vai para Nínive. Porque acredite, Deus pode salvar uma cidade, mas Ele já estava falando com você antes. O que Ele está fazendo com você é muito maior, talvez, do que Ele faz numa cidade. Deus já estava ensinando Jonas bem antes de salvar Nínive. Olha, por causa de Jonas, um navio se entregou a Deus. Uma cidade de 120 mil pessoas se entregou a Deus. Tudo bem, Jonas deu uma crisezinha, a gente dá várias. Jonas deu uma, aqui está citando uma. A gente dá várias, às vezes a gente dá 25 no dia. E Deus não desiste. Então, assim, a nossa vida, ela tem que ser não um quebra-cabeça, aquele joguinho de dominó, que quando ele vai derrubando, o final daquele joguinho todo vai ser Cristo. E a gente vai levando todo mundo. Então, por onde a gente passar, seja de Tarsis a Nínive, seja de Belo Horizonte ou a Índia, não sei, que a gente possa levar as pessoas a conhecer esse Jesus que perdoa, que sara, que cura, que transforma, que é misericordioso, que é capaz de transformar uma cidade inteira. Imagina? É esse Jesus que a gente serve. Então, gente, quando tiver um louvor, a pastora Dani está falando que a gente é uma juventude muito morta. Então, a gente tem que provar para ela que ela está errada. Que a gente dança para Jesus, que a gente pula para Jesus, que a gente não tem vergonha de Jesus. Então, toda oportunidade que você tiver de ser excelente para Cristo, seja. Porque Ele merece tudo que a gente possa fazer de melhor. Porque Ele é o melhor que há em nós. Amém? Essa é a palavra, Jesus, que eu queria trazer para você, para todos vocês. E eu espero que seja um renovo, que indiferente daquilo que a gente faz, venha fazer, Deus é maior que qualquer erro. E o amor dele é capaz de perdoar todos eles, se houver arrependimento. Deus ama muito vocês. E talvez, muitas vezes a gente esquece disso. E que Deus possa lembrar todos os dias o quão grande o amor dele é. E todas as vezes que vocês, por algum motivo, pensarem em desistir, não desistam. Porque não é sobre vocês. É sobre todas as pessoas que vão conhecer Cristo através de vocês. E que seja muitas e muitas. Que vocês sejam realmente luzeiros. Que vocês sejam resplandecentes através da presença do Espírito Santo. E que Ele fortaleça a fraqueza de cada um. Que Ele fortaleça as dores. Que Ele sare todas elas. E que o caminhar com Ele seja gostoso. Que Ele seja o melhor amigo, o melhor companheiro, a melhor presença que a gente possa ter em nome de Jesus. Amém? Amém.